Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso novo devocional. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta menor Ageu. Estamos 18 anos após o edito de Ciro em 538, estamos em meados de agosto do ano 520 a.C. até dezembro desse mesmo ano, onde reina Dario da Pérsia e o povo está liberado então a voltar à sua terra de origem, está liberado do exílio babilônico. Ageu então entra nesse período pós-exílico, nesse período final profético do Antigo Testamento, nesse período de restauração, trazendo justamente essa palavra para o povo, que se o templo fosse reconstruído, tudo melhoraria, uma vez que Deus, a sua presença, habitaria novamente no meio deles. Ele começa então trazendo essa informação histórica e dizendo logo no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta minha casa ficará deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. A palavra é dura de Ageu no sentido de que Deus quer fazer restauração, Deus quer providenciar a restauração da unidade no meio do povo. Interessante que no meio da dificuldade, no meio do exílio e do sofrimento, o povo buscou estar unido. Quando então há uma libertação, quando há então uma liberdade para o povo voltar à sua terra de origem, a preocupação inicial desse povo não é manter essa unidade, não é reconstruir o templo onde Deus não habitava, sim, mas onde a presença dele se manifestava e era referência dessa presença no meio do seu povo, e sim há uma preocupação de cada um por si, onde a minha casa torna-se mais importante do que a casa onde a presença de Deus se manifesta. E Deus diz: vocês estão falando que não é o tempo de reconstruir a minha casa, mas por acaso é o tempo de reconstruir a casa de vocês? Vocês não estão deixando a casa de vocês deserta? Não, vocês estão construindo a casa de vocês. Por que então não se preocupar em reconstruir o templo? E a palavra que Ageu usa durante várias situações aqui, a primeira delas aparece aqui, é considerai os vossos caminhos. Que nós devemos considerar na manhã desse dia os nossos caminhos. Que nós devemos considerar por onde temos ido, caminhado e o que temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Agora, portanto, diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. É a palavra central. Ele volta no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Depois dele falar que vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Comem, mas não acham que isso é suficiente. Bebem, mas não se saciam. Vocês não conseguem se aquecer, mesmo os vestidos. E no versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e me agradarei disso. Interessante esses 4 estágios. Versículo 8: subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e então eu me agradarei nisso. Importante reconhecermos em que estágio nós estamos. Se de fato já subimos à presença de Deus, se de fato subimos à presença de Deus sem levar nada para Deus, se de fato subimos e levamos a madeira, mas também não conseguimos edificar a casa ainda, se conseguimos subir, levar a madeira e edificar a casa, mas que casa temos edificado? Uma casa para agradar e glorificar a Deus ou não? Vocês têm esperado muito, mas vem pouco, Deus vai dizer. E a recompensa, na verdade, o resultado disso, ou o motivo, na verdade, inicial disso, de vocês terem tanta busca pessoal, tanto esforço humano e nada acontecer, diz o Senhor dos Exércitos, é porque minha casa ela está deserta e cada um de vocês apenas se preocupa com a sua própria casa. Eu mandei vir uma seca sobre a terra, versículo 11. Interessante que existem situações que nós passamos que nós não temos a mínima ideia do que está acontecendo. Entendemos isso como provação de Deus, como uma dificuldade, como uma batalha diária que precisa ser vencida. Outras vezes, porém, Gálatas 6:7 é muito real na nossa vida. Deus não se deixa escarnecer de tudo como planta, ele colhe. Nesse caso aqui, eles estavam plantando literalmente, não estavam colhendo nada, porque além dessa plantação literal, eles estavam plantando um afastar-se de Deus. Não era o inimigo das nossas almas que estava se levantando, não era nenhum adversário, o próprio Deus estava soprando, ele se utiliza esse termo, e eles não estavam recolhendo nada. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ou seja, todos os sumos sacerdotes, toda a estrutura do alto clero, a gente pode colocar assim, todo o restante do povo, está lá no versículo 12, decidiram obedecer à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviar, e o povo
temeu diante do Senhor. Então Ageu, como mensageiro do Senhor, disse: eu sou convosco, diz o Senhor. E fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos. O povo decide temer a Deus, decide obedecer, e a história começa a mudar a partir do momento que o mensageiro de Deus, com a palavra de Deus, passou a ser ouvido. Que Deus possa nos abençoar com a sua mensagem, com a sua palavra, com o ouvir da sua palavra, e que possamos temer esse Deus, para que de fato Ele continue manifestando a glória dele na nossa vida. Em nome de Jesus.